Atos 5. Bom, esse capítulo ele começa de uma forma bem diferente do que a gente leu até agora, porque até então a gente viu muitos milagres, a unidade do corpo, dessa comunidade ali crescendo, o mover de Deus acontecendo no meio ali do início da igreja, dessa comunidade, dessas pessoas. Mas agora o texto vai mostrar algo diferente. E o que o texto começa a mostrar é que mesmo num ambiente cheio da presença de Deus, ainda assim existem pessoas que vão estar lutando com o coração. E aqui nós vemos então esses dois personagens, Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade. E isso por si só não foi o problema, porque ninguém era obrigado a vender nada. Isso não era algo que era exigido, as coisas ali estavam acontecendo com uma certa naturalidade. Mas o problema começou por causa de fingimento. Eles fingiram uma entrega que não era real. Ou seja, eles entregam uma parte só dessa propriedade, mas eles fazem parecer que estavam entregando tudo. Isso é muito forte porque mostra que o pecado ali não era apenas o financeiro, era também um pecado de aparência e um pecado espiritual. Eu acho muito interessante porque Atos ele mostra uma igreja realmente poderosa, mas não era uma igreja perfeita. Claro que não, seres humanos fazem parte ali dessa igreja, né? Mas ainda assim, o Espírito Santo continuava a agir. Deus ainda estava lidando com o coração das pessoas. E aonde existir pessoas, vai existir essa questão do coração. Foi assim desde o início e vai ser assim provavelmente até o final. Então Pedro vem, ele confronta Ananias, ele fala algo muito sério. Olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Isso revela algo muito profundo sobre o Espírito Santo, porque o texto trata o Espírito Santo não como uma força qualquer, como qualquer coisa, mas trata como alguém pessoal, mas também santo e divino. E acontece algo muito, muito forte aqui, porque Ananias cai morto. Depois entra Safira e sem saber o que aconteceu, ela mantém a mesma mentira, que eles tinham entregado toda, né, a parte. E ela também cai morta. E eu sei que esse texto pode até assustar muita gente. E não só isso, porque também muita gente pensa assim, o Deus ele não faz mais como no Antigo Testamento, né? Mas a gente, sim, eu percebo que a gente vive o tempo da graça, mas ao mesmo tempo Deus ele continua sendo justo e santo. E a gente não pode ter essa imagem de que Deus é leve e não confronta nada. E esse texto é muito importante aqui no Novo Testamento, porque ele traz justamente isso. Um pedido, como eu vi, foi um pedido, um convite à reverência. E é importante entender esse contexto. E a igreja, literalmente, ela estava mesmo no começo, mas Deus também, desde o início, estava estabelecendo algo que era santo. E o pecado de Ananias e Safira não foi simplesmente guardar o dinheiro, foi tentar aparecer uma espiritualidade que na verdade não existia. E isso para Deus é considerado hipocrisia. E aí o texto diz que grande temor veio sobre todos ali dessa comunidade. E é interessante porque o temor bíblico não é apenas medo. O temor bíblico, ele traz esse convite mesmo à reverência, é uma consciência da santidade de Deus. Sabe, nós precisamos entender que a presença de Deus não é algo superficial. E voltando ao texto, mesmo depois disso, disso muito sério que aconteceu, os milagres continuaram acontecendo, os apóstolos, a igreja continuou, os apóstolos continuaram pregando, pessoas sendo curadas, a igreja continuou crescendo, porque o agir de Deus não para. E aí o texto mostra algo também muito forte no lado espiritual, que as pessoas colocavam os enfermos nas ruas, esperando que até a sombra de Pedro pudesse passar sobre elas e eles então seriam curados. E o texto aqui, ele não glorifica de maneira nenhuma Pedro, muito pelo contrário, ela mostra o quantas pessoas reconheciam que Deus estava agindo através da vida de Pedro. E quanto mais a igreja crescia, maior crescia também a oposição, ficava a oposição. Então os líderes religiosos prendem os apóstolos novamente, só que durante a noite acontece algo interessante, um anjo vai lá e abre as portas da prisão. E é interessante que o anjo, na verdade, não manda que eles fugissem, mas manda que eles voltassem ao templo para continuar pregando, porque o evangelho em Atos, ele não recua por causa da pressão. E na manhã seguinte, as autoridades descobrem então que a prisão estava vazia, imagina a confusão, as portas estavam fechadas, os guardas estavam lá e os discípulos tinham saído. Então eles trazem os apóstolos novamente diante do conselho e falam, nós proibimos vocês de ensinarem nesse nome. Mas Pedro responde algo praticamente que vai resumir aqui Atos. E ele diz assim, algo mais ou menos assim, o que importa é que eu obedeça a Deus antes dos homens. E isso é muito forte, porque chega um momento em que a nossa fidelidade a Deus, ela vai entrar em conflito com a aprovação humana. Os líderes ficam assim furiosos, querem matar os discípulos, mas então alguém importante se levanta, Gamaliel. Isso é bem importante até historicamente, porque Gamaliel ele era um mestre super respeitado entre os judeus. Inclusive mais tarde, Paulo ele vai ter uma ligação com esse ambiente de ensino. Mas voltando ao texto, Gamaliel então se levanta e fala algo muito sábio. Ele diz assim que se isso vem de homens, vai desaparecer. Mas se vem de Deus, vocês não vão conseguir parar.
E é exatamente isso que o livro de Atos inteiro vai provar, que vinha de Deus mesmo, porque eles não foram parados. Só que aí os discípulos são açoitados. Isso não era algo, sabe, uma chicoteadinha de leve, era uma dor real, uma humilhação real. E o texto termina de um jeito impressionante. Eles saem felizes. Felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. Olha que interessante, eles tomaram aquilo como uma honra, sofrer pelo nome de Jesus. Isso era a honra para eles. Isso era um motivo de felicidade, de alegria. Eles apanharem pelo nome de Jesus. Isso é uma lógica ilógica, completamente diferente da lógica do mundo. Gostaram? Lógica e lógica da lógica do mundo. É algo que vai na contramão do sistema que a gente vive hoje. Eu quero que vocês pensam, eu quero trazer algo bem forte aqui para vocês. Eles apanharam por causa do nome de Jesus. Eles apanharam porque a evidência era algo completamente... assim, eles tinham 100% de provas de que eles eram os discípulos de Jesus. A evidência era muito forte. E eu quero que você pense assim, algo. Se você hoje fosse para um tribunal e você estivesse para ser condenada por ser seguidora de Jesus, você teria provas o suficiente para ser condenada? Ou eles encontrariam na sua vida evidências de que você pudesse ser absolvida? Entendeu? A questão aqui é você ser condenado. Se você fosse para ser num tribunal, para ser condenado, você é seguidora de Jesus, teria provas o suficiente para te condenar? Ou algo na sua vida te absolveria? Não sei se usa essa palavra, mas algo na sua vida faria com que você não fosse condenado. Enfim, Atos 5 termina dizendo que todos os dias no templo e de casa em casa, eles não paravam de ensinar e de anunciar Jesus. Não era um movimento baseado na emoção, eles realmente tinham uma convicção. A presença de Deus trazia um poder muito forte, mas também um confronto no coração. E hoje nós precisamos pensar se existe alguma área na nossa vida onde nós estamos mais preocupados em parecer espiritual do que em ser verdadeiro diante de Deus. Se a nossa fé ela tem sido construída na aparência ou na sinceridade. Se nós continuamos firmes a obedecer a Deus, mesmo quando nos custa algo. Se o que nós vimos em Deus, o que a gente vê em Deus, nos traz confronto em alguma área na nossa vida. Porque a gente já sabe que Deus ele não procura uma performance espiritual, mas um coração rendido a Ele. Deus abençoe.